Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Quero falar sobre vidas sem propósito, encontrando propósito em Deus. Qual é o propósito da vida? A Bíblia, segundo nós lemos, diz que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo o homem. E nós concluímos com isso, então, que louvar a Deus é e deve ser o propósito da vida. Mas o facto é que nós sabemos que isso não acontece. Sabemos que as pessoas não temem a Deus. Sabemos que as pessoas não guardam os seus mandamentos. Sabemos que as pessoas não adoram o Criador. De facto, as pessoas vivem sem Deus nas suas vidas. E mais, as pessoas são os seus próprios deuses. Portanto, as pessoas vivem sem propósito, ou seja, vivem sem o real propósito pela qual foram criadas. A vida se torna fútil e sem qualquer valor ou propósito. Realmente as pessoas nascem e morrem. E o tempo entre o nascimento e a morte não faz sentido nenhum, a não ser que se viva para Deus. O que melhor ilustra esse facto é o pregador. O pregador do livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, filosofia de vida. Em Eclesiastes nós aprendemos que a vida é feita de ciclos aparentemente intermináveis. Eclesiastes diz assim: gerações vão e vêm e a terra permanece. Significa que o avô morreu, o pai morreu, a pessoa vai morrer, os seus filhos vão morrer e os seus netos também. Eclesiastes diz coisas assim: o sol nasce, põe-se o sol e volta a nascer. E isto é assim há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos, há 1000 anos, há 2000, há 5000 anos. O vento vai para o sul, volta para o norte e faz sempre o mesmo. Os rios correm para o mar e o mar não se enche. E isso sempre acontece. Os olhos veem, os ouvidos ouvem e sempre é a mesma coisa. Nada é novo debaixo do sol. Nada é eterno debaixo do sol, tudo é esquecido na geração seguinte. Então o sábio conclui que a vida é sempre a mesma coisa e termina da mesma maneira para toda a gente. Esta é a primeira lição que aprendemos do sábio em Eclesiastes. Uma segunda lição que nós aprendemos é que a vida é feita de paradoxos inexplicáveis. Por exemplo, primeiro paradoxo: a sabedoria humana não vale nada. É vaidade e correr atrás do vento. Agora, sabedoria não é inteligência e nem é conhecimento. Inteligência tem a ver com a capacidade cognitiva. O conhecimento é aquilo que nos é dado e vamos adquirindo ao longo da vida. E a sabedoria é a capacidade de, com a inteligência, usar da melhor maneira o conhecimento que nós temos. Até isso é um paradoxo. Porquê? Porque o sábio diz que a sabedoria não resolve certas coisas. Há muita coisa na vida e a pessoa pode ser sábia
e a sabedoria não resolve. A sabedoria não alivia as frustrações da vida. Por exemplo, os sábios também morrem. Os sábios também ficam doentes. Agora, uma coisa a sabedoria faz. A sabedoria ajuda-nos a entender melhor a futilidade da vida. É interessante que quem não é sábio é fútil e não sabe que é fútil. Só o sábio é que sabe o que é a futilidade. Então, quanto mais conhecimento adquirimos, mais impotentes nos sentimos. Isto é interessante. Um outro paradoxo é que o prazer e a riqueza não valem nada. O prazer, o empreendimento, a posse, a riqueza não vale nada, porque o sábio diz assim: quem ama o dinheiro jamais se farta da abundância. Isto é vaidade, isto é futilidade e isto não vale nada. Significa que a fartura do rico não o deixa dormir. Imagina, a fartura do rico não o deixa dormir. Eclesiastes 5, versículo 12. Por quê? Porque existe o perigo de se perder tudo o que se possui. Então, qual o valor de trabalhar? O salmista diz que o valor de trabalhar é como correr atrás do vento. Alguém consegue apanhar o vento? Alguém consegue prender o vento? Alguém consegue alcançar o vento? E até a fama é um paradoxo. Todas estas coisas trazem fadiga e falham em termos de satisfação duradoura. Tudo isso é atividade inútil. Ao morrermos, nós caímos no esquecimento. O sábio diz isso. Quando alguém morre, as pastelarias funcionam. Os hotéis continuam a funcionar. As pessoas continuam a tirar férias. As pessoas acordam de manhã, vão para o trabalho. Nada muda. Quando alguém morre, a vida continua. Tudo isto é atividade inútil. Deixamos tudo neste mundo. Nada disso vale para a eternidade. Pior ainda é que muitas vezes as pessoas trabalham e deixam as coisas para quem não se esforçou. E essas pessoas que recebem as heranças logo destroem tudo. Trabalhar para obter o que os outros possuem é inveja. Logo, é fútil. E muitas vezes pessoas vivem assim. O paradoxo existe porque eu quero o que eu não preciso. Eu quero só porque o outro tem. Pessoas trabalham dia e noite só para ter o que os outros têm. Pessoas querem ter mais dinheiro. Algumas vezes não têm esposas, não têm filhos, não têm amigos, não têm ninguém, só querem ter mais dinheiro. Mas essas pessoas morrem também. É o paradoxo da vida. Por isso, uma vida com propósito é uma vida vivida com Deus. É preciso Deus. A vida sem Deus não tem propósito. A opressão do homem pelo homem, por exemplo. Os homens oprimem os homens, ao ponto que o sábio, em Eclesiastes, ele diz duas coisas. Primeiro, melhor é o que morreu do que o que está vivo. Note o paradoxo. Deveria ser o contrário. E a segunda coisa que ele diz, melhor ainda é o que não nasceu. Porque o que não nasceu não contemplou a maldade, quando nascer deveria ser uma grande alegria. Portanto, a vida é um paradoxo e está cheia de paradoxos. Tal é o sofrimento do homem, causado pelo próprio homem. Qual é, então, o propósito da vida? Se o sucesso é vaidade porque não acrescenta nada à essência da vida. A falsa adoração é vaidade, porque não vale de nada. Porque a verdadeira oração tem 2 pontos. Primeiro, adorar é reconhecer a sublimidade de Deus. Segundo, adorar é contemplar a beleza de Deus. Tudo o resto é tolice. O que passar disso é tolice e vaidade. É religião. É o que mais existe hoje em dia nas igrejas. Os crentes
Dizem que não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes fazer mais isto, não podes fazer mais aquilo. É tudo tolice. São tonterias. Porque adoração é reconhecer a sublimidade de Deus. E a segunda coisa é contemplar a beleza de Deus. E em terceiro lugar, outra lição que o salmista, que o sábio em Eclesiastes ensina, é que a vida sem Deus, mesmo cheia de riquezas, não tem propósito. Significa, portanto, que o gozo não vem das riquezas. Sem Deus, o nosso apetite nunca é satisfeito. Por exemplo, o ditado diz: tudo que é bom acaba. E tudo nesta vida é assim. Conhecem a publicidade que diz: vive o momento. O paradoxo é que o momento é efêmero. Ninguém pode segurar o momento. Ninguém segura o momento para sempre. Eis a razão que não me iludo com momentos. Portanto, as riquezas não nos satisfazem eternamente. Isto é, em termos de propósito de vida, são vaidade e atividade inútil. Então, qual é a proposta? A proposta é a de Jesus. João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: quem vem a mim jamais terá fome. João capítulo 4, versículo 14, Jesus diz: quem crê em mim jamais terá sede. Mas agora é preciso entender que ter fome e ter sede não é no sentido que muitos pregadores pregam. Jesus não quer dar comida literalmente e dar água para matar a sede literalmente. Porque em João 6,55 Jesus diz: quem comer do pão vivo, vocês já viram algum pão vivo? Não. Então ele está a referir-se a ele próprio. Quem comer do pão vivo, que sou eu, viverá eternamente. Então, vida com propósito é uma vida daquele que se alimenta de Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o alimento da alma. Jesus é o alimento do ser espiritual. Quem toma de Jesus jamais terá fome, jamais terá sede espiritual. Portanto, o que o sábio ensina no livro de Eclesiastes é que vidas sem propósito encontram propósito em Deus. Que assim seja e que tu possas encontrar o teu propósito em Deus. Não na religião, não nos pastores, mas sim em Deus.